Hoje neste vídeo, eu vou te mostrar como a trajetória de Ayrton Senna revela uma verdade espiritual profunda. Deus honra os persistentes. E quem não desiste, encontra portas abertas onde todos só veem muros. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode ser a virada de chave que você tanto precisa. Você já pensou em desistir de tudo? Já sentiu que, por mais que tente, nada muda? E se eu te dissesse que a diferença entre o fracasso e o milagre está em uma palavra: persistência? Imagine um jovem brasileiro enfrentando pistas molhadas, carros instáveis, pressão internacional e ainda assim se tornando um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Esse jovem era Ayrton Senna. Mas o que poucos sabem é que sua verdadeira força não vinha do carro. Vinha da fé, da disciplina e principalmente da persistência inabalável. Quantas vezes você já ouviu que Deus ajuda quem cedo madruga? Mas o que talvez ninguém te contou é que Deus não está procurando apenas os mais rápidos. Ele está procurando os mais constantes. Aqueles que caem, mas levantam. Que choram, mas continuam andando. Que fracassam, mas se recusam a desistir. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que venceram, não porque tinham tudo, mas porque nunca desistiram de confiar. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas persistiu, e Deus o levantou como governador do Egito. Davi foi rejeitado até pela própria família, mas persistiu, e Deus o fez rei de Israel. Ayrton Senna, ainda jovem, podia ter escolhido o caminho da desistência. Cada corrida era uma prova física, mental e espiritual, mas ele tinha uma certeza no coração. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Essas são palavras dele. Palavras que se alinham perfeitamente com o que está escrito em Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Esse é o espírito da persistência. E essa é a chave da virada. Ayrton Senna não era apenas um piloto. Ele era um homem de fé. Ele lia a Bíblia, ele orava. E ele entendia que a corrida maior não era a que acontecia nas pistas. Era a que acontecia dentro dele. Em uma entrevista ele disse: "Se você tiver fé, tudo é possível." Essa frase poderia estar em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Você percebe o poder dessas palavras? Persistência sem fé é só teimosia, mas persistência com fé é a estrada para o milagre. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado de lutar por um casamento, por um sonho, por uma cura, por uma chance. E parece que quanto mais você tenta, mais difícil fica. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É exatamente nesse ponto que muitos desistem. E é exatamente nesse ponto que os persistentes são promovidos. Ayrton Senna tinha uma obsessão: melhorar. Ele não buscava ser melhor que os outros. Ele buscava ser melhor do que ele mesmo, ontem. E essa é uma lição espiritual fortíssima. Não compare sua corrida com a de ninguém. Sua jornada é sua. O seu propósito é único. E Deus tem um plano para você que ninguém pode copiar. Agora, pare por um instante e respire fundo. Feche os olhos se puder. E repita comigo, com fé e força: eu continuo. Eu continuo. Isso é mais do que um exercício. Isso é um ato profético. Porque cada vez que você declara isso, você está dizendo para o mundo espiritual que não vai parar. Que você vai persistir até ver a promessa se cumprir. A persistência é a linguagem dos vencedores. E Deus responde ao esforço de quem não para no meio do caminho. Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos." Entende o segredo? O tempo da colheita não é o nosso, é o de Deus, mas ela virá, se não desistirmos. E essa foi a mensagem de toda uma vida para Ayrton Senna. Alguém que, mesmo quando tudo parecia perdido, encontrava uma última volta, uma última força, uma última esperança.
e vencia. Então me responde com sinceridade. Você está disposto a continuar? Está disposto a dar mais uma volta, mais uma tentativa, mais um passo? Porque se estiver, o céu está ao seu lado, e o Deus que começou a boa obra em você vai completá-la. Essa é a promessa. Essa é a chave. Essa é a mensagem. Persistência é a chave. Acredite. Levante-se. Continue. Nos próximos blocos, vou te mostrar como aplicar essa mentalidade na sua vida diária, com passos práticos e princípios espirituais que transformarão sua realidade. Vamos juntos. Agora que você entendeu o poder da persistência através da história de Ayrton Senna, é hora de colocar esse princípio em prática na sua própria vida. Porque persistência não é apenas continuar por continuar, é continuar com propósito, com direção, com fé. E para isso, a gente precisa fazer uma virada interna, uma mudança de mentalidade. Você sabia que mais de 80% das pessoas desistem de seus objetivos nos primeiros 3 meses? E não é porque não têm talento, nem porque não têm oportunidade, é porque não desenvolveram a mentalidade da persistência. E aqui está a primeira verdade que você precisa aceitar. Persistência é mais mental do que física, é mais espiritual do que emocional. Ayrton Senna treinava o corpo, mas alimentava a alma. Ele sabia que uma mente fortalecida em fé suporta qualquer pressão. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa não é uma frase de efeito, é um estilo de vida. Vamos refletir juntos. Qual área da sua vida mais precisa de persistência hoje? Talvez seja na vida financeira, onde você está tentando pagar dívidas, construir algo, recomeçar do zero. Talvez seja na sua saúde, onde você já tentou de tudo, mas sente que o corpo não responde. Ou talvez seja na vida emocional, e você sente que seu coração está cansado de tanto lutar. Independente da área, o caminho é o mesmo. Fé plus persistência comanda transformação. Olha só esse princípio poderoso. O universo recompensa o movimento, e a Bíblia confirma isso. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, só acreditar não é suficiente. Você precisa agir. Ayrton Senna não venceu porque tinha fé apenas. Ele venceu porque ele acreditava e agia. Ele não orava pedindo vitória. Ele orava pedindo força para lutar. E essa é uma lição que serve para você hoje. Agora eu quero te contar um segredo espiritual. Toda persistência carrega um código invisível de conquista. Por trás de cada não que você ouviu, existe um sim escondido, esperando você atravessar a fase da persistência. É como se Deus dissesse, mostra que você quer, mostra que você confia, mostra que você vai até o fim. E quando você prova isso com suas ações, o céu se move. Existe uma cena emblemática de Ayrton Senna, depois de vencer o Grande Prêmio do Brasil em 1991. Ele venceu sem a 4ª e a 5ª marcha, exausto, com dores físicas insuportáveis. E mesmo assim, ele não parou. Ele chorou no carro, emocionado, agradecendo a Deus. Esse é o retrato da persistência. Dói, cansa, mas recompensa. E você também vai ter a sua vitória. Mas precisa continuar. Eu quero que você anote agora 3 passos espirituais da persistência prática. 1. Mantenha os olhos na promessa, não na dificuldade. Quando Pedro andou sobre as águas, ele começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Foco é fé em ação. 2. Fale vida, não morte. Pare de dizer, não consigo. Comece a declarar, estou em processo. As palavras moldam o mundo invisível. 3. Alimente sua alma todos os dias. Leia, ouça, declare a palavra. A fé vem pelo ouvir. E persistência é alimentada pela fé. Agora quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você abandonou algo que poderia ter dado certo, se tivesse persistido um pouco mais? Essa resposta dói, eu sei, mas ela precisa ser respondida com verdade.
Porque enquanto você fugir dessa reflexão, você também estará fugindo da sua próxima vitória. E eu estou aqui para te lembrar. Não pare, não recue, não desista. Você não chegou até aqui para terminar no meio. E agora um segundo exercício espiritual. Feche os olhos, toque a sua mão no peito e diga em voz alta: eu prossigo, eu prossigo. Ayrton Senna dizia: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Esse é o espírito de quem vence. Esse é o espírito que está dentro de você. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo em você ainda quer vencer, ainda acredita, ainda pulsa. Não ignore isso. Alimente isso. Persistência é uma semente. Se você regar todos os dias, ela vira milagre. Nosso próximo bloco vai aprofundar como ativar essa força todos os dias, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Você não está sozinho. A sua virada está mais próxima do que você imagina. Agora chegou a hora de dar um passo mais profundo, porque persistência não é só continuar por força de vontade, é saber o porquê você continua. Ayrton Senna dizia: se você quiser ser bem-sucedido, precisa estar totalmente dedicado, buscar o seu limite e dar o melhor de si. Isso não é só sobre velocidade, é sobre identidade. Você sabe quem você é? Porque quando você descobre sua identidade, você descobre também sua resiliência. A Bíblia diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para você, mas ela só ativa quando você decide continuar. Muitas pessoas vivem se sabotando. Elas acreditam em Deus, mas não acreditam nelas mesmas. E como diz Provérbios 23:7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você se vê fraco, você se comporta como fraco. Se você se vê persistente, você age como vencedor. Então tudo começa dentro, no que você acredita sobre si mesmo, na história que você conta para você todos os dias. Quantas vezes você já disse: não nasci para isso, já tentei de tudo, não adianta mais. Essas frases são armadilhas mentais. Elas constroem um muro invisível ao redor da sua fé. E quando você para de tentar, você não fracassa, você se entrega. Persistência é continuar mesmo sem ver o resultado imediato. É confiar que a semente que você plantou está crescendo no invisível. Vou te dar uma analogia espiritual. Uma semente de bambu chinês demora 5 anos para romper o solo. Durante esses 5 anos ela é regada e cuidada todos os dias, mesmo sem dar nenhum sinal visível. Mas quando finalmente rompe a terra, ela cresce até 25 metros em apenas 6 semanas. Agora me diga, a semente cresceu em 6 semanas ou em 5 anos? A resposta é: nos 5 anos de persistência invisível. Você entende o poder disso? Talvez você esteja nesse tempo invisível. Nada parece estar acontecendo. Mas no céu, Deus está alinhando tudo. Não pare agora. Ayrton Senna também teve seus anos invisíveis. Antes da fama, antes da glória, ele treinava horas a fio, sofria derrotas, enfrentava críticas. Mas ele persistia, porque ele sabia quem ele era. E você também precisa saber. Você é filho. Você é filha. Você tem propósito. Você foi chamado para vencer. E a vitória vem para os que continuam. Você lembra de Jó? Um homem justo que perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos. Mas ele disse uma frase que ecoa até hoje: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso é persistência. Isso é fé. E no final Deus restaurou tudo em dobro. Porque Deus nunca falha com quem continua confiando. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Feche os olhos, respire fundo e repita comigo: eu continuo firme. Eu continuo firme. Sinta essa força invadindo seu coração, porque ela é real, ela vem do alto. Ayrton Senna corria com o corpo, mas ele vencia com o espírito. Ele orava antes das corridas. Ele levava uma Bíblia no carro.
Ele tinha consciência de que sua força vinha de Deus, e isso fazia toda a diferença. Talvez você esteja tentando vencer sozinho, e por isso o peso está tão grande. Mas Deus te diz hoje: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Essa é a chave. Persistência não é andar sozinho, é andar com Deus, até o fim. No próximo bloco, vamos finalizar essa jornada com uma mensagem impactante. Você vai entender como transformar essa fé e persistência em ação prática e diária. Não saia agora. Falta pouco para sua chave virar. Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Agora é hora de você tomar uma decisão. Uma decisão que não depende de dinheiro, de sorte ou da ajuda de alguém. Depende apenas da sua escolha. A escolha de persistir. A escolha de não parar. A escolha de dizer, com toda a convicção: eu não vim até aqui para desistir. Talvez você esteja enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Uma porta que se fechou. Uma pessoa que foi embora. Um sonho que parece distante demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o meu coração. Se ainda está doendo, é porque ainda está vivo. E se ainda está vivo, você ainda pode vencer. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Tudo que você passou, as lágrimas, os nãos, os atrasos, tudo isso te preparou para agora, para esse exato momento, para você ouvir essa mensagem e tomar uma decisão espiritual. Continuar. Ayrton Senna inspirou milhões de pessoas, não só pelas vitórias, mas pela forma como ele corria, com o coração, com entrega, com fé. Ele enfrentou falhas no carro, injustiças nas corridas, acidentes e dores, mas ele dizia: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Qual tipo de pessoa você quer ser? Deus te criou com um propósito, e a jornada da persistência é a estrada que te leva até ele. Você não precisa entender tudo, você só precisa dar o próximo passo. Talvez esse próximo passo seja acordar mais cedo e orar, mesmo cansado. Perdoar alguém, mesmo sem vontade. Enviar mais um currículo, mesmo sem resposta. Levantar da cama, mesmo chorando por dentro. Isso é persistência. É caminhar mesmo com o coração quebrado. É declarar fé, mesmo com a alma em silêncio. É dizer sim para Deus, mesmo quando tudo em você quer dizer não. E sabe o que acontece quando você decide isso? O céu se move, porque a fé que Deus honra é a fé que permanece, é a fé que insiste, é a fé que não desiste. A palavra diz em Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Receber a promessa depende da persistência, e a sua persistência começa com uma simples escolha: eu não paro. Agora quero te conduzir num último exercício. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos e repita comigo, com toda a força da sua alma: eu vou além. Eu vou além. Você acabou de ativar uma chave espiritual. Porque quando você declara isso, você está dizendo que a sua história não termina aqui. Ela continua, ela evolui, ela prospera. Lembre-se do bambu chinês. Ele ficou 5 anos invisível, mas no tempo certo, cresceu 25 metros. Você pode estar num tempo invisível, mas Deus está te preparando para crescer de forma extraordinária. E quando você se levantar, muitos vão se surpreender. Ayrton Senna foi um dos maiores exemplos de persistência da história moderna. Mas mais do que isso, ele foi um lembrete de que a vitória pertence aos que continuam. A sua história não será marcada pelos dias difíceis, mas pela sua capacidade de continuar, mesmo nos dias difíceis. Você não é um número, você é uma promessa. Você não é um fracasso, você é um processo. E Deus não terminou com você. Ele apenas começou. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada.